É isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso módulo 17. Vamos falar agora sobre probabilidade. Neste módulo, o nosso foco é como utilizar o que a gente aprendeu de probabilidade. Por isso que o nome do módulo é Contextos de Probabilidade. Então ele começa dizendo que em probabilidade dizemos que um evento é certo, significa que quando um evento é certo, significa que não há possibilidade de que ele não aconteça. É algo que com certeza vai acontecer. Por exemplo, você fez todas as atividades de matemática. Se você fez tudo que foi pedido, não tem por que você ficar com uma nota ruim. Se você ficar com uma nota em branco, é muito provável de que você não tenha feito alguma das atividades que foi proposta, ficou com a nota em aberto para que tenha a chance de entregar. Fica a dica. Em contextos probabilísticos, usaremos a palavra certo com esse sentido, ou seja, de certeza de um evento. No dia a dia, vocês vão lidar com essas palavras de forma diferente. Observe este exemplo que está aí. Estou certo de que meu time será campeão. Ou seja, a pessoa acredita na vitória, mas ela não é certa. Então a gente não dá para afirmar que o time vai ser campeão, mas também não dá para dizer que é impossível de que o time seja campeão. Tá bom? Então, para explorar este módulo, essas situações que a gente vai estudar, a forma como a gente vai lidar, nós vamos começar com esta imagem aqui, que mostra um jogo de damas. Me desculpem. O tabuleiro de damas, que é igual ao de xadrez, diga-se de passagem, ele tem 64 quadradinhos, sendo 32 pretos e 32 quadradinhos brancos, certo? Por que eu estou usando este exemplo? Faz de conta que isso não é fixo, que você vai enfiar a mão no saquinho lá, tem 32 quadradinhos brancos e 32 pretos para vocês pegarem. No total de quadradinhos são 64, certo? Então, qual a probabilidade de você pegar um quadradinho branco? Você vai ter quantos quadradinhos tem brancos? São 32 brancos que estão nessa situação. E de um total de quanto? De 64. Então, essas são as chances que você tem de retirar um quadradinho branco e a mesma coisa para os pretos. Acontece o seguinte, que é uma coisa importante, que vocês talvez não tenham compreendido direito em probabilidade. Ele diz respeito a um total. É muito parecido o conceito com o conceito de fração, onde a fração representa partes de um inteiro. Então, nesse caso, o conceito é semelhante. Então, isto é uma fração, é uma representação fracionária. E uma fração, a gente já aprendeu que podemos escrever de formas equivalentes, certo? Se a gente fosse simplificar isso daqui, ambos são divisíveis por 32, o que significa que você tem uma chance em cada duas de retirar um quadradinho branco se você fosse sortear aleatoriamente. Para quem não entendeu o que aconteceu, esta fração aqui de cima eu dividi por 32. E esta fração aqui de baixo também foi dividida por 32, por isso 1 meio. E digo mais, se você fosse dividir uma pela outra, trabalhando com porcentagem, você teria isso aqui 0,5 ou 50%, certo? Mas como é muita informação logo de cara, eu reconheço e admito isso, dou uma indicação para vocês de que façam a atividade que está aí na sequência, que é o jogo de dados 1, Adianta vocês uma coisa, se estivéssemos em situações normais e estivéssemos dentro de sala, nós iríamos para o pátio, eu iria colocar vocês sentados em grupos de 4 alunos, para que pudessem desenvolver este jogo através do tabuleiro que está aí na próxima página. Digo para vocês o seguinte, como não estamos na escola, como vocês não estão em grupos, peço a cada um de vocês que, se puder, se for possível, que conte com a ajuda dos seus familiares. Não precisa ser 4 pessoas, mas pelo menos mais um, para você poder desenvolver isso. Então, o que ele está pedindo? Você deve apostar em 5 números diferentes do tabuleiro. Em seguida, lance 2 dados e calcule o produto dos números que aparecerem na face superior. Cada vez que esse produto for um dos números no qual você apostou, marque-o no tabuleiro. Pode ser uma bolinha, pode ser um X, pode circular. Use um símbolo qualquer para marcar os seus pontos.
um mesmo número pode estar na aposta de mais de um jogador. Por exemplo, você vai selecionar uma estrela, você vai fazer uma estrela, e a pessoa que está jogando com você vai fazer um triângulo, por exemplo. Então, ganha o jogo aquele que primeiro conseguir tirar os 5 números apostados. Ok? Então, feito isso, vocês vão lá para o jogo de vocês. Você escolheu 5 números, a pessoa que vai jogar com você também escolheu 5 números. Então, tenham 2 dados aí, que esses joguinhos normalmente têm. Se você não tiver dado aí no final da apostila, tem alguns dados para vocês usarem. Tanto dado convencional, quanto dado não convencional. E nós vamos usar os dois nesta aula, que temos algumas coisas importantes a desenvolver. Ok? O anexo 2 tem um dado não convencional, mas vocês podem também construir um dado. Lembra que vocês agora já sabem como construir a planificação. Lembra a planificação de um cubo? Vocês já têm condições de construir, mas eu acredito que tenha pelo menos um. Pelo menos um dado você deve ter aí na sua casa. E escolha 5 números desses que estão dentro do tabuleiro, as pessoas que forem jogar com vocês também. Então, quem tiver irmãozinhos pequenos em casa, aproveita eles, ó. Tenta desenvolver isso em casa, que vai ser interessantíssimo você perceber isso. Depois que você fez tudo isso, começa o jogo. Terminado o jogo, faça uma análise das suas jogadas. Como você avalia a escolha que fez dos 5 números? Ou seja, o número que você pensou foi uma boa escolha? É fácil de obtê-lo? Se você soubesse das probabilidades de serem sorteados cada número, você manteria a sua escolha? Mudaria? É essa justificativa que você vai ter aí. Amanhã nós vamos fazer uma live para falar sobre isso, que eu gostaria que pelo menos um de vocês se posicionasse sobre como foi esse momento, se conseguiu desenvolver e se não conseguiu, tá bom? Análise do produto dos pontos de 2 dados. Este quadro aí é para vocês completarem com os possíveis produtos de serem obtidos no lançamento de 2 dados. Precisa fazer todos os lançamentos aí? Não, porque ele já deu os números sorteados. O que vocês vão fazer? Fazer o cruzamento. Por exemplo, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2, assim por diante, né? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. E na segunda linha, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E agora? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E assim sucessivamente, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Vocês já perceberam alguma coisa aí? Talvez tenha alguma regularidade para ser analisada aí, por isso eu vou deixar para vocês, porque eu acho que alguém já deve ter percebido e completado essa tabela desta forma. Vai adiantar para perceber essa regularidade? Talvez não, mas observe. Reorganize esses dados em uma tabela com os diferentes produtos obtidos, assinalando quantas vezes cada um deles aparece no quadro anterior. Como vocês vão fazer para determinar os produtos possíveis aí? Observe aí a quantidade de linhas que vocês têm nessa tabela, isso deve dar uma dica para vocês. Quais são os produtos possíveis? Todos aqueles que apareceram na tabela como resultados. Qual a quantidade de vezes que cada um deles apareceu? Por exemplo, vamos voltar aqui na tabela. Vamos analisar o número 3. Quantas vezes o número 3 apareceu aí? 1, 2. Quantas vezes apareceu o número 1? 2, tá vendo? 2 vezes apareceu o número 1. E o número 4? Apareceu 1, 2 vezes. Vamos ver qual número que apareceu mais. A gente teria que completar a tabela, né? Então vamos lá, vamos completar aqui o 3. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Quantas vezes apareceu aqui o 15? O 15 apareceu 2 vezes. O 12 apareceu 1, 2, 3 vezes.
Vendo? O 4 apareceu uma, duas vezes, ó, 24 apareceu uma por enquanto. Então, vocês vão anotar todos esses valores. Os produtos possíveis são todos esses resultados que estão aí, tá? E a quantidade de vezes que cada um deles apareceu. E vocês vão anotar o total lá embaixo. O total vai vir aqui embaixo, né? A soma que vocês tiverem deve dar o mesmo número, a mesma quantidade de informação que vocês têm lá. Tá bom? Se não der, é porque você pode ter feito alguma coisa errada nesse processo todo. Concluída esta tabela, você vai para onde? Organize os dados acima em um gráfico de colunas. Como que você vai fazer um gráfico de colunas? Lembrando que um gráfico sempre tem um eixo aqui, ó, horizontal, e um eixo na vertical. O meu tá torto, mas o de vocês vai ficar retinho. Como que vocês vão fazer isso? Na horizontal, você coloca o quê? Os produtos possíveis. Então, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 36. Opa, dei alerta de spoiler. Não tem problema. E aqui no eixo vertical, vocês vão colocar aqui o número de vezes. 1, 2, 3, 4. Como você faz para dividir esses números? É quanto que apareceu. Então, vocês vão ver lá, o 1 apareceu uma vez só. Então, 1, vocês vão fazer aqui a coluna, vai vir até aqui, ó, 1. Tá vendo? A coluna de vocês vai ter desenho, bonitinho e tal. O número 2 apareceu duas vezes. Então, o número 2 até aqui, ó, coluna aqui, ó. Número 2, tal. Número 4 também apareceu duas vezes. E aqui, ó. Coluna, tal. Apareceu aqui, ó. De vocês vai ficar bonitinho aí, lembrando disso. E assim que vocês vão registrar esses dados num gráfico de colunas, ó. Os produtos possíveis, depois vocês só vão conseguir fazer esse gráfico com essa tabela preenchida. Então, nesse vídeo eu estou dando algumas orientações de como fazer, como preencher essa tabela, para que na live de amanhã eu possa explicar isso para vocês de uma forma que vocês já tenham entendido melhor, tá ok? Item 4. Observando o gráfico construído e as escolhas que você fez no jogo de dados, o que você conclui? Ou seja, a construção deste gráfico vai justificar a resposta desta pergunta aí. Então, você vê que tudo é uma construção de conceitos que a gente vai fazer nesta aula. Tá bom? Então, você precisa ter o gráfico para responder. Então, vamos lá. Ó. Item 5. Analise cada um dos eventos para o produto dos pontos de dois dados e analise com evento certo, evento impossível ou evento possível. Por exemplo, obter um produto ímpar. Pelo pouco que eu já fiz aqui, já dá para perceber, né? Ó, quantas vezes aparece um produto ímpar aqui? Ó? 1, 2, 3, 3, 4. Apesar de ser número repetido, mas já deu para ver que aparece. Então, ó, este é um evento possível. Tá? Este é um evento possível. Aí você vai ler, de todos aqueles valores, é possível obter um número primo? Sim, é um evento possível. Ó, é possível obter o número 27? O número 27 apareceu lá pelo menos... Apareceu alguma vez aqui o número 27? Para obter o número 27, você teria que ter o quê? 3 vezes 9 ou 9 vezes 7, o que não acontece aí. Ou seja, obter o número 27 é impossível, da mesma forma que obter um número menor do que 37 é um evento certo, porque o maior número que aparece ali é o 36. Olha eu dando spoiler de novo. Tá vendo? Obter o número 1 é um evento certo ou é um número possível? É um evento possível, tá? Por mais que pode parecer certo, é um evento possível, porque a gente tem outros números. Então é um evento possível, tá ok? Teste 1. Como vocês vão fazer a análise deste teste 1? O gráfico abaixo apresenta informações sobre os números lidos, o número de livros lidos no mês passado pelos alunos de uma determinada turma. Sabe-se que a informação de todos os alunos consta neste gráfico e que não há aluno que leu mais de 3 livros. Então, como vocês vão responder isso? Olha só, tem porcentagem ali, mas lembra da probabilidade de identificar o possível? Então, qual é a pergunta? Escolhido aleatoriamente um aluno dessa turma. A probabilidade de o aluno escolhido ter lido 3 livros no mês passado é de
Então, primeiro de tudo, onde está no gráfico essa informação de que o aluno que foi escolhido, ele vai ter... Está indicando essa questão dos 13... dos alunos que tenham lido 3 livros. Se você olhar no gráfico, a primeira coisa que você precisa achar no eixo vertical, a primeira coisa que você precisa achar é a indicação de que esse aluno leu os livros. E onde está isso? Está lá no eixo vertical, a primeira informação aqui, ó. 3 livros, são 12 alunos. Nossa, mas 12 alunos de quanto? Quantos alunos tem nessa turma? Ó, outra informação importante, ó. Sabe-se aqui a informação de todos os alunos que consta neste gráfico e que não há aluno que leu mais de 3 livros. Ou seja, a gente precisa realizar a soma. Como? Soma do quê? Se todos os alunos estão com informação aqui, se a gente somar isso tudo aqui, a gente vai ter o total de alunos. Ó, 12 mais 15 dá 27. 27 mais 10, 37. 37 mais 3, 40. Só que para descobrir a porcentagem, a gente precisa descobrir o quê? Dividir um pelo outro. Se você não tem calculadora no momento de prova, como foi o caso dessa, é uma prova do Instituto Federal, que foi adaptada para vocês, é claro. 12 por 40, como que você vai fazer isso? 12 por 40, pensa um pouquinho aí. (12 por 40). Se você concluiu que simplificar é o melhor remédio, é sinal que você está certo. Simplificar por quanto? 12 dividido por 4 dá 3. 40 dividido por 4 dá 10, né? Olha, 3 décimos é bem mais fácil de dividir do que 12 por 40. Isto aqui dá 0,3 ou 0,30. Multiplicando isso por 100, isso também é igual a 30% é a probabilidade deste aluno ser sorteado, alternativa D. Bom, espero que isso tenha melhorado um pouquinho, principalmente vocês que têm muita dificuldade com a probabilidade, que disseram não ter entendido muito. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco melhor. E aí, na sessão em casa, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício para me falar amanhã na live também. Já vou até fazer uma anotação aqui de que eu vou cobrar isso na live amanhã, para que vocês possam responder e fazer a reflexão, da mesma forma que no item 2, que está falando da louça. Essas coisas de família vocês sempre conseguem resolver mais rápido. Então, muito obrigado, pessoal. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco, principalmente as dúvidas de quem tinha, tá ok? Gravei um vídeo explicando um pouco sobre leitura de porcentagem, para quem tinha dificuldade. Eu gostaria de um retorno, saber se entendeu, se não entendeu, como é que foi, tá bom? Bons estudos para vocês, até a nossa live.